Olá, pessoal. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre as orientações para a elaboração do TCC. Esse arquivo que eu estou compartilhando, ele foi elaborado por mim e pela professora Geice da Unifesp. As orientações relacionadas a esse arquivo, elas são para a elaboração de um TCC no modelo de artigo científico. Eu vou passar para vocês como é que a gente elabora os 5 principais capítulos de um TCC no modelo de artigo científico. Então, a gente vai falar da introdução, do referencial teórico, da metodologia, dos resultados e das considerações finais. A gente vai falar também de como elaborar as referências e um exemplo de cronograma para elaboração do TCC-1, quando a pessoa for fazer o TCC em 2 partes. Então, vamos começar falando da introdução. Quando a gente faz a introdução, a gente precisa começar contextualizando o nosso problema de pesquisa. Para isso, a gente vai ter que trazer como que a gente chegou nele. A ideia da contextualização é diferente de uma fundamentação teórica. Então, aqui não é a ideia de ficar discutindo conceito, a não ser que ele seja muito importante para que a pessoa consiga entender a questão de pesquisa, o que normalmente não é o caso. Então, aqui é legal trazer como você chegou a esse problema, contextualizar mesmo, trazer notícias, se teve uma nova adoção das normas, falar sobre o histórico dessa adoção, introduzir o problema estudado, né? Então, as principais partes desse problema, e criar interesse para o problema de pesquisa. Então, não é para ficar trazendo definição de conceito nesse momento da contextualização. Depois que a gente faz essa contextualização, a gente pode trazer o objetivo da pesquisa. Esse objetivo ele tem que estar apresentado no verbo infinitivo. Então, eu vou identificar, investigar, analisar, descrever, evidenciar, mensurar, apurar, calcular, comparar. Esse objetivo ele tem que estar relacionado com a contextualização. Inclusive, vocês vão ver que tudo tem que estar relacionado. Então, o objetivo tem que estar relacionado com a contextualização, também tem que estar relacionado com aquilo que vai ser colocado no referencial, como você monta a metodologia, tá? Então, é importante a gente fazer tudo conectado. Então, a contextualização vai introduzir o problema, né, o tema que o objetivo pretende estudar. Então, o objetivo é importante que ele tenha um foco. Então, por exemplo, algo como realizar análise de crédito, ela é muito generalista, então ela abrange muita coisa. Então, não ajuda o leitor, né, quem está lendo aquele artigo, a entender o que vai ser estudado, né? Então, a gente pode colocar ali, por exemplo, que vai realizar uma análise de crédito específica de uma empresa num período específico. Então, na hora da gente estabelecer o objetivo de pesquisa, a gente tem que ser um pouco mais direto no que a gente vai estudar. Então, não pode colocar algo muito geral. Depois que a gente apresenta o objetivo da pesquisa, a gente vem com a delimitação da pesquisa. Então, a gente vai apresentar a amostra estudada, então, por exemplo, empresas brasileiras de varejo, e período de realização do trabalho. Então, por exemplo, de 2010 a 2020. No objetivo da pesquisa, a gente não precisa fazer essa delimitação, porque a gente faz em seguida no próprio texto. Depois que a gente faz essa delimitação, é importante a gente trazer as justificativas da pesquisa e as contribuições esperadas. Então, isso tudo tem que ir relacionado com o problema, com o objetivo da pesquisa, tá? Então, tem que estar tudo conectado. Então, a gente vai apresentar a importância do produto, justificar por que aquela pesquisa está sendo feita e vender o trabalho para o leitor, né? Vender entre aspas. Ele tem que comprar a ideia do que você está estudando, entender por que você está estudando aquilo e porque isso traz algum tipo de contribuição tanto para a prática quanto para a pesquisa contábil. Depois que a gente apresenta a justificativa e a contribuição, a gente vem com um resumo, de certa forma, dos resultados. Isso a gente só vai conseguir ter depois que a gente já tiver tido os resultados efetivamente. Então, quando você faz o TCC em 2 partes, por exemplo, que é o caso da FEA, você só vai ter os resultados depois do TCC-2, né? Então, você faz a análise e tudo, e aí você vai ter os resultados. Então, nesse momento é que você vai voltar na introdução para elaborar esse pequeno parágrafo explicando os principais resultados da pesquisa. O capítulo 2 é o referencial teórico. Uma coisa que normalmente acontece, principalmente quem está começando a fazer um artigo científico, um trabalho científico, é trazer aqui no referencial muitas discussões conceituais. Essa parte conceitual, ela não é necessária para quando a gente faz um artigo científico.
A ideia é que o artigo ele não vai te ensinar o que são os conceitos. Isso a gente deixa para os livros didáticos. No referencial teórico, a gente vai trazer um texto com pesquisas anteriores que estudaram algo semelhante ao que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, se eu estou analisando informações de notas explicativas, a gente pode olhar para pesquisas anteriores que fizeram algo semelhante, não necessariamente igualzinho a gente, mas que tenha algum tipo de relação. Pode ter olhado para algum outro tipo de informação, pode ter olhado para alguma amostra diferente, tá? Então, a estratificação ser diferente. Se você for fazer, por exemplo, um questionário, você pode trazer pesquisas anteriores que utilizaram outra metodologia, outro tipo de questionário, olharam outros vieses, outras pessoas, né, participaram das respostas. Então, a ideia desse referencial, na verdade, é trazer toda a pesquisa que foi feita anteriormente relacionada ao tema. Então, discussão conceitual também não cabe aqui. O que a gente vai trazer quando a gente faz esse texto? A gente vai pegar as pesquisas anteriores e a gente pode fazer um fichamento para nos ajudar a elaborar o referencial teórico. Abrir uma planilha em Excel, por exemplo, fazer um Word mesmo, ou colocar em algum lugar que você achar melhor essas informações principais sobre esses artigos que você já leu. Então, o que a gente tem que separar? O objetivo dessa pesquisa, a gente precisa separar a amostra que foi estudada e os principais resultados encontrados. Tá? Então, a gente vai fazer dessa forma. Se vocês já puderem ir fazendo como referência, então, por exemplo, já vocês vão utilizar a APA ou a BNT e já fazer uma referência ali nesse mesmo arquivo que você for fazer o fichamento, vai ajudar bastante vocês a elaborarem as referências posteriormente. Beleza. E aí, uma vez vocês tendo esses fichamentos, vocês já podem ir elaborando o referencial teórico. E aí, como é que você vai fazer isso? Você vai pegar aquelas pesquisas que estão relacionadas e vão separando ali umas das outras conforme o tema. E aí, o que você vai fazer? Para cada uma delas, você vai fazer mais ou menos um parágrafo em que você vai ter o objetivo da pesquisa, não precisa pegar exatamente o que o autor original escreveu, inclusive se você pegar e colar o objetivo exatamente como ele foi escrito, ele tem que estar entre aspas porque é uma citação direta. Mas o ideal é que você monte um parágrafo conforme você entendeu aquele texto, tá? Então, pega o objetivo da pesquisa, dá uma reelaborada ali conforme o seu entendimento. Depois você vai colocar a amostra estudada, pelo estudo que você analisou. Então, vai ter ali a quantidade de empresas, se a gente está falando de um estudo de arquivo, a quantidade de sujeitos, se você está falando de um questionário ou aplicação de experimento, vai especificar a área de atuação. Por exemplo, se eu estudei empresas de auditoria, se eu estudei algum setor específico, se você aplicou um questionário ou um experimento, quais foram as pessoas que foram estudadas, então analistas, investidores, estudantes, tá? Então você vai ter que colocar essa informação ali. E o período que foi estudado, então, por exemplo, de 68 a 72, isso tanto para o archival quanto para o experimento é interessante você falar quando o experimento foi aplicado, quando o questionário foi aplicado e qual o tamanho da amostra do artigo efetivamente. A ideia aqui é que você deixe claro quais as diferenças dos artigos que você utilizou, né, como base teórica, então o objetivo e a amostra especificamente do seu artigo. Então aqui você vai colocar o que eles fizeram, que aí vai ficar claro para o leitor, uma vez que eles leiam o artigo completamente, com introdução, referencial, metodologia e resultados, o que tem de diferente entre vocês. E aí você vai completar esse parágrafo com os principais resultados encontrados. Então, os principais achados da empresa, como você vai usar várias pesquisas desse referencial teórico, você pode ir discutindo os resultados que forem semelhantes ou distantes. Então, é essa a ideia. Quando eu falei que você vai fazer um parágrafo, é para você começar a ter um texto, tá? Mas aí depois que vocês já tiverem todas as pesquisas ali, já que vocês acham importantes, já dentro desse trabalho, aí vocês vão conectando de uma forma coesa aquelas pesquisas. Então, por exemplo, o que vocês podem fazer? Ah, o trabalho de fulano encontrou isso. Porém, o trabalho de ciclano encontrou aquilo. Então, fazer essas conexões
entre os trabalhos. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês verem como é que isso seria feito, tá? Então, aqui, por exemplo, para verificar a relação entre legibilidade de textos em inglês e a distância geográfica dos Estados Unidos, Landholm usaram as metodologias FOG, quantidade de números, sobre as MD&A e press releases das empresas de 2000 a 2012. Então, tá vendo aqui que eu já apresentei o que eles fizeram, né, o objetivo dessa pesquisa, e também uma estratificação aqui da amostra. Em seguida, eu apresentei os resultados dessa pesquisa que mostraram que empresas estrangeiras apresentam mais informações numéricas e escrevem textos mais legíveis do que empresas americanas. A distância dos Estados Unidos foi positivamente associada à legibilidade. Então, essa é a ideia de um parágrafo que segue essas minhas instruções. Uma vez tendo o referencial teórico bem elaborado, vocês conseguem elaborar hipóteses de pesquisas teóricas. Então, elas vão ser as prováveis respostas para o problema de pesquisa, tá? Então, isso daqui é importante você ter pesquisas anteriores que estudaram algo semelhante para ajudar vocês a entenderem qual pode ser uma resposta para o problema que vocês apresentaram. Essa discussão teórica é importante porque quando vocês obtiverem os resultados de vocês vão ter que comparar com o que foi feito anteriormente para ver se segue ao que as outras pesquisas já fizeram e o que eles encontraram, e para verificar o que pode ter sido que ocasionou, por exemplo, uma diferença entre os seus resultados de pesquisas anteriores. Você pode depois argumentar que, por conta da amostra, os seus resultados tenham sido diferentes de pesquisas anteriores, mas é importante que você tenha essa discussão anterior para realmente te ajudar a fazer essa discussão posterior. Então, como eu falei para vocês, a ideia desse capítulo não é fazer a apresentação de conceitos, tá? A não ser que a gente esteja falando de algo muito diferente da área estudada. Então, se vocês forem, né, utilizar algum conceito, por exemplo, de psicologia ou de letras, ou de engenharia, por exemplo, aí tudo bem a gente colocar conceito aqui. Porém, se a gente está falando de algo da área de negócios, não acrescenta nada para o leitor trazer essa informação, tá bom? Então, ficar discutindo o que é ativo, o que é passivo, o que é resultado. Um ponto importante em relação a esse tópico. Tudo que a gente for falar tem que estar fundamentado na literatura. A gente tem que utilizar a maior quantidade de autores possível no sentido de variabilidade, tá? Então, não é para ficar colocando um monte de coisa inútil, mas o quanto mais variável forem os autores que vocês utilizarem, melhor. As fontes de pesquisas mais adequadas são artigos científicos publicados em periódicos. Por que isso? Porque os artigos científicos, eles têm um crivo maior do que outros tipos de trabalho. Por exemplo, um livro, ele não vai ser revisado por pares. Então, qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa no livro. O artigo científico já passou por vários tipos de crivos durante toda a sua existência. Então, ele é o melhor mesmo para ser utilizado como referência. Então, a maior parte tem que ser artigo científico. Em menor escala, também pode ser utilizado livros, teses, dissertações, artigos científicos publicados em congressos, mais menos. Tá? Por exemplo, artigos científicos publicados em congressos, eles passaram por avaliação de pares, mas eles têm um crivo um pouco menor. Teses e dissertações também passaram por banca e tudo, mas ainda não são a publicação final. Então, por isso que a gente sempre procura citar os artigos científicos. Quando a gente for utilizar as referências, quanto mais atuais, melhor. E quando a gente fala de atual, a gente fala de até 5 anos. Então, se a gente está falando, por exemplo, de 2022, até 2017 seria considerado atual. Isso não quer dizer que a gente não possa utilizar referências mais antigas, mas o ideal é que quanto mais atual for o seu referencial, melhor. O capítulo 3 de metodologia, ele vai trazer para a gente toda a descrição de como esse trabalho foi realizado. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente já pode apresentar é a amostra dos períodos estudados. A gente já comentou isso lá na introdução, mas aqui é que a gente vai desenvolver melhor essa informação. Então, a gente vai apresentar e justificar o período e a amostra estudados. Então, por exemplo, se a gente vai estudar, por exemplo, uma nova norma, isso ajuda a gente a justificar o período que a gente vai estudar. Então, a gente vai, por exemplo, olhar as informações antes e depois dessa nova norma. Então, é importante a gente fazer essa justificativa. Outra coisa, a gente tem uma população X de empresas,
Só que quando a gente vai fazer a nossa análise, a gente vai eliminar algumas delas. Então, a gente vai ter que colocar aqui nessa parte como a gente chegou na nossa amostra final, o que a gente eliminou da população, né? Coisas que, por exemplo, se eu for pegar as informações de empresas listadas na bolsa. Então, a gente pode eliminar, por exemplo, as empresas que não são ativas, então não tem muita movimentação na bolsa. Então, a gente tem que colocar nesse momento essa justificativa para a eliminação. A gente pode colocar também, se a gente vai analisar algum tipo de informação específica, que a gente vai eliminar as empresas que não apresentam essa informação. Então, nesse momento aqui, a gente vai apresentar a amostra e os períodos que foram estudados. Outra coisa, se a gente está falando de um experimento ou questionário, a gente precisa apresentar o perfil dessas pessoas que vão participar desse questionário ou desse experimento. Então, se a gente for utilizar analistas financeiros, analistas de investimento, se a gente está falando, por exemplo, de auditores, professores, estudantes, isso tem que ser deixado claro nesse momento. Se a pesquisa for utilizar dados de empresa, aí a gente precisa informar como a gente obteve os dados. Se foi pela Economática, Capital IQ, onde que a gente obteve esses dados. Se você buscou diretamente, né, nas demonstrações da empresa, isso tem que estar informado aqui. Outra coisa que a gente tem que colocar é qual o método escolhido para análise desses dados, tá? Então, como eu obtive meu dado foi antes e agora é como eu analisei. Então, se eu utilizei um teste de média, se eu utilizei regressão múltipla, se eu fiz uma análise de conteúdo, isso que você for utilizar como método tem que ajudar a alcançar o objetivo da pesquisa. Então, tem que estar alinhado com esse objetivo. Além disso, a gente tem que apresentar quais os dados foram estudados especificamente. Então, a gente mostra o que a gente estudou, né? Qual período, qual empresa, ou quais pessoas, como a gente obteve esses dados, como a gente vai fazer a análise desses dados, e agora a gente vai apresentar quais dados efetivamente foram estudados. Então, se eu vou analisar o EBITDA, o ROI, o tamanho da empresa, né? Então, essas informações das variáveis que a gente vai analisar tem que aparecer aqui também. É importante ressaltar que a gente tem que obter de forma legal esses resultados, tá? Então, ele não pode colocar. Esse processo de obtenção de dados é importante que a gente já considere no início da pesquisa. Então, na hora que você está elaborando o problema, o seu objetivo de pesquisa, já é importante que vocês considerem como vocês vão analisar e o que vocês vão analisar. Por quê? Muitas vezes o que acontece é que o aluno ele pensa no problema que é muito interessante, porém ele não é viável. Então, ele não vai conseguir aqueles dados. Muitos dados não estão disponíveis em base de dados ou de forma pública, e aí isso dificulta a gente conseguir essas informações, tá? Então, isso tem que ser considerado logo no início, para a gente não ter nenhum tipo de frustração e ter que reelaborar todo o TCC depois. Dados de surveys, por exemplo, a gente fizer um questionário ou se a gente fizer um experimento, também é bastante difícil da gente conseguir respondentes, tá? Então, tenham isso em mente quando vocês forem elaborar o TCC de vocês. O quanto menos vocês dependerem de outras pessoas, é melhor, considerando que vocês têm um tempo limitado para fazer esse trabalho. Então, esse é um problema, né, que aparece bastante quando a gente elabora o TCC. Eu tive esse problema durante o meu TCC na graduação. A ideia era eu fazer um questionário para ser aplicado com empresas têxteis aqui de São Paulo, só que eu não recebi nenhuma resposta. Eu mandei para mais de 500 empresas o questionário. Então, isso acarretou um problema para mim, porque eu tive que mudar totalmente o meu problema de pesquisa lá no TCC2, depois, quando eu fui fazer essa aplicação. Né? Então, esse é um ponto importante que eu sugiro que vocês já vejam logo de cara. De forma oposta, quando a gente fica muito focado em ver o que está disponível em base de dados, a gente fica um pouco mais limitado para as nossas respostas ali nas pesquisas, tá? Então, esse é um trade-off que a gente tem que considerar quando faz qualquer estudo científico. Bom, lá na FEA, especificamente, o TCC1, a gente tem que apresentar
esses primeiros capítulos, tá? Então, é o capítulo 1, 2 e 3. Tá? Então, mas já tem que estar bem elaborado, com as referências já elaboradas também. Então, eu vou passar para as referências e depois eu volto para a parte de resultado e considerações finais. Bom, nas referências, esse é um capítulo que ele não é numerado, tá? Então, é simplesmente referências. E aqui a gente vai listar todas as referências citadas no trabalho. Então, todos aqueles trabalhos que a gente utilizou, mesmo notícias que a gente apresentou, tem que estar definidas, né, ou identificadas ali no trabalho. E aqui nas referências tem que estar citadas para que quem está lendo e queira ver, né, a fonte oficial daquela informação que você está apresentando, consiga saber onde procurar. Você pode seguir a formatação correta para o TCC que você for elaborar. Principais congressos de contabilidade utilizam APA. Então, os meus orientandos, eu sugiro que utilizem APA. Inclusive, isso facilita muito porque o próprio Word a gente consegue elaborar as nossas referências utilizando a APA. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada como é que a gente faz isso. Vou pegar aqui um documento em branco e a gente vai em referências e colocar estilo APA. Tá? Então, a gente tem vários estilos aqui e a gente vai colocar APA. Aí, aqui em gerenciar fontes bibliográficas, a gente consegue montar as nossas referências. Então, a gente vem aqui, por exemplo, em nova, e a gente pode colocar, assim, livro. E aí, a gente vai colocar qual que é o autor, o título. É importante a gente dar esse sempre check aqui de mostrar todos os campos bibliográficos, porque tem algumas coisas que são importantes que não aparecem no inicial, tá? Então, a gente coloca aqui todas as informações. Quando a gente vai apresentar um artigo científico, a gente tem que colocar aqui artigo e o periódico. Então, a gente coloca autor. Se tiver mais de um autor, a gente vem aqui em editar e coloca o sobrenome, nome e coloca adicionar. Então, como, por exemplo, o X, o sobrenome X, nome E. Adiciono, então ele já coloca aqui o primeiro, aí eu vou colocar sobrenome F, nome G. Isso aqui é o nome completo, tá? E o sobrenome completo. Então, ele vai colocando aqui. E aí você dá o OK, ele já monta a parte do autor para você. Aí você coloca o título do artigo, o nome do periódico, né, do journal, da revista, o ano principalmente, tá, dessa publicação, as páginas, de qual página começou até qual foi a última, o volume e a edição e o DOI desse artigo. Então, uma vez que você elabora aqui, é só dar o OK que ele vai fazer esse artigo, essa referência para você. Né? Então, a gente vem aqui, por exemplo, eu tenho alguma aqui, um exemplo para a gente dar uma olhada, tá? Então, esse aqui eu já tinha. Então, aqui tem que estar nessa lista atual, tá? Então, quando elaborar, tem que estar aqui. E aí, ele elabora a citação para a gente. Só que ele não coloca aqui. Para a gente incluir essa bibliografia, a gente precisa vir aqui em bibliografia, clica nela, e a gente pode escolher essa parte de referências. E aí, ele vai incluir. Se a gente colocar uma nova referência, por exemplo, aqui coloquei um CPC, ele não vai atualizar automaticamente. Então, a gente vai ter que clicar nessa área, clicar em atualizar citações e bibliografia, e ele coloca nova, tá? Normalmente, essa formatação que tá, ela não é ideal. Então, a gente vai ter que, né, refazer essa formatação. Mas cada vez que a gente inclui uma referência nova, o que acaba acontecendo é que a formatação volta tudo para a versão aqui do Word. Então, isso pode ser deixado para o último momento, quando vocês forem entregar o TCC1 e depois quando forem entregar o TCC2. Então, a gente faz dessa forma, entendeu? Então, a gente vai já colocando essas informações lá nas bibliografias e já colocando aqui nas referências. A minha sugestão para vocês é que toda vez que vocês fizerem uma citação lá na parte, ou na introdução, ou no referencial, ou na metodologia, que vocês imediatamente já coloquem essas referências aqui nesse gerenciamento de fontes bibliográficas e já atualizem essa referência aqui. Isso para vocês não esquecerem referência nenhuma, tá? Então, é importante que todas as referências utilizadas apareçam lá na parte das referências final. Então, essas referências têm que estar lá, tá? Então, por isso que quando eu falei também do fichamento, vocês já colocarem as informações desse fichamento que são importantes para as referências, que vai ajudar bastante vocês na hora de elaborar a referência final.